assunto é com Murilo Rocha. 9h40. E aí, Murilo? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, o trânsito hoje, como você já vem falando aí desde cedo, né? O trânsito horroroso aqui em Belo Horizonte. Eu que geralmente gasto 25 a 30 minutos da minha casa nesse horário, hoje 50 minutos. E assim, ainda vindo por desvios, enfim, para chegar aqui no Alto da Rádio Gabagna, aqui no São Bento. E aquele comentário sempre, já vai ficando até desgastado, repetido. Essa questão da falta de alternativas, da falta de obras, da falta de ousadia de quem pensa o trânsito e o transporte da região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente da capital. Essas soluções paliativas, às vezes, muda o sentido de uma rua, interdita outra, não funciona mais nessas alternativas. Belo Horizonte precisa de obras estruturantes, a região metropolitana precisa de obras estruturantes e de decisões também, de coragem para bancar algumas decisões aí em relação ao transporte público, até em relação também ao transporte de carro particular, enfim, alguma coisa tem que ser feita, O trânsito é muito, muito ruim, o trânsito é péssimo, Não tem mais condição da gente continuar assim, e enquanto isso a gente vê aí os governantes, nível estadual, municipal, e não só de Belo Horizonte, das cidades vizinhas também, falando de cidade viva, de retomar a alegria da cidade, mas na verdade o que a gente tem é uma outra realidade no dia a dia, uma cidade onde não há mobilidade, Basta um acidente no anel rodoviário e, claro, ocorreram outros pontos da cidade para travar a cidade. Hoje todas as rotas aí, reclamação em todos os sentidos, trânsito muito ruim. E a gente pensar que Belo Horizonte é uma cidade pequena territorialmente, hein? Não estamos falando de uma cidade de São Paulo, uma cidade gigantesca. Estamos falando de uma cidade pequena, mas onde, por exemplo, não temos mal temos uma linha de metrô que é periférica, O metrô não passa pela região central da cidade, não cruza a região central da cidade, entre outros problemas, Belo Horizonte hoje, com certeza, está entre os piores trânsitos aí do Brasil há muito tempo, e as soluções são faladas, discutidas, e nada sai do papel. A promessa agora, aí tá nas mãos do governo estadual, a questão do rodoanel, só lembrando que vai melhorar em parte, gente? O objetivo é tirar o trânsito pesado do anel rodoviário, de caminhões e tal, mas ainda assim, claro, vai melhorar, vai ter reflexo em Belo Horizonte, mas não é uma solução definitiva para o trânsito específico da capital. Esse precisa de intervenções próprias aqui dentro da cidade mesmo, inclusive no transporte público. Agora, feito esse desabafo aqui em relação ao trânsito, porque é impossível, quem chega no trabalho agora não tá irritado com o que passa aqui em Belo Horizonte, lembrando que voltou a aula só essa semana, A previsão aí é de mais caos aí daqui para frente. Falando um pouco da situação da Câmara de Belo Horizonte, do vereador Léo Borges, como a gente comentou ontem aqui de manhã, a previsão era da Procuradoria fazer essa denúncia, essa orientação aí pela cassação do vereador, e a presidência da casa, logicamente, uma vez que pediu o parecer da Procuradoria, acatou esse parecer e vai levar a plenário amanhã, quarta-feira, como o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, explicou, vai botar para os vereadores decidirem se aceitam, se abrem ou não esse processo de cassação contra o Léo Borges. Ele precisa ter aí 21 votos de 40, porque o presidente não vota, então, ou seja, 40 vereadores podem votar amanhã, e para se abrir esse processo, precisa ter 21 votos a favor da abertura desse processo de cassação. Uma vez feito isso, vai se instalar essa comissão, julgadora aí, composta por 3 vereadores, que vai ter prazo de até 3 meses para apresentar aí o seu parecer, e aí sim irá a plenário. Ou seja, se o cenário for desfavorável para o vereador Léo Borges e for aprovada a abertura de cassação, do processo de cassação, isso pode ocorrer por volta de maio, aí, início de junho, já pode ter a decisão. E a leitura que a gente faz hoje, conversando com vereadores e pessoas aí que acompanham a Câmara no dia a dia, é que o cenário é extremamente desfavorável para o vereador Léo Borges, A gente já comentou isso aqui ontem, que ele pertence a um grupo, que é um grupo derrotado hoje no cenário político aqui de Minas Gerais, que é o grupo do
ex-prefeito Alexandre Calil. O Léo chegou a ser líder de governo do presidente, e também o Léo criou algumas relações ruins, alguns atritos, o vereador Léo Borges. Nesses anos todos de Câmara, não, né, é muito difícil aí ele ter o apoio nesse momento. E lembrando também que os vereadores são muito cobrados, né, quando surge esse tipo de denúncia, mesmo que ainda não tenha chegado ao fim ao processo, os vereadores são muito cobrados aí por seus eleitores para dar uma satisfação e que se apure esse processo de corrupção. Então, muito difícil aí que o vereador Léo Borges tenha uma boa sorte, vamos dizer assim, nessa votação de amanhã. Ele provavelmente vai ser derrotado nessa votação de amanhã. Devem ocorrer os 21 votos necessários para a abertura desse processo. E aí depois é uma outra história, mas nada indica e não há nenhum sinal que o vereador vá conseguir salvar o seu mandato, pelo menos até agora, né? Como eu disse, essa votação de amanhã, a Câmara está no momento, de certa forma, pressionada pela abertura aí, e a gente percebe que é um desejo do presidente da Câmara também, por mais que ele fale, o vereador Gabriel fale que não há nada pessoal contra o vereador Léo Borges, a gente sabe que são inimigos políticos também, e ele está interessado no andamento desse processo. Então acho complicado, provavelmente deve haver esses 21 votos aí favoráveis à abertura do processo. Uma coisa pitoresca que chamou atenção agora, uma nota que nos chega aqui, que o vereador Léo Borges será defendido pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Olha que ironia do destino. Ele é atleticano, eleito, né, principalmente com votos da Galoucura, vai ser defendido pelo presidente do Cruzeiro. Exatamente. Eu fiquei sabendo dessa informação ontem à noite, né? Não tinha esquecido aqui nesse detalhe no comentário, mas sem dúvida é mais um detalhe aí, mais um tempero para esse caso, né? Ou seja, contratou aí o escritório do Sérgio Santos Rodrigues. Sérgio Santos Rodrigues, que é um escritório importante, tem peso, e, né, o pai do Sérgio Santos Rodrigues foi desembargador, enfim. Então, é um escritório com peso aí. Tem toda essa questão também para defender o vereador, tanto na questão da Câmara, eu acredito, quanto também na questão policial e judiciária também, que envolve no processo judicial, que o vereador aí está sendo acusado de peculato e uma série de outros crimes, lavagem de dinheiro, uma série de outros crimes aí, né, que a gente acaba generalizando, chamando de rachadinha, mas a denúncia contra ele apresenta aí pelo menos a acusação de 4 ou 5 crimes, né? E o Sérgio Santos Rodrigues que vai fazer essa defesa do vereador. Mas na Câmara, situação muito complicada, como eu disse, né? Os vereadores não querem se comprometer aí, acham que a denúncia é forte, que há muitos elementos, não querem se comprometer aí nessa defesa do colega e depois ficarem mal na fita com seus eleitores. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que vai haver sim esses 21 votos de 40, né? Maioria simples pela abertura do processo contra o vereador Léo Borges do União Brasil. É isso, Lucas, Bruno. E a gente continua neste assunto.